Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, Pai, nós queremos nos agradecer a graça da vida que nos concedestes. Por isso estamos juntos para o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, Pai, nessa noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, amigos. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Assim, Pai, abençoa agora e sempre todos os nossos caminhos. Por sua graça, que assim seja. Muito boa noite, boa noite, boa noite a vocês, a todos vocês que já estão chegando, já estamos iniciando então o nosso encontro desta quarta-feira, hoje dia 12 de abril, chegando ao meio de semana, e assim damos as boas-vindas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, com muita alegria, para o nosso encontro de hoje. E teremos hoje então Evangelho, Joana de Ângeles, mas sempre esperando que esteja tudo bem com vocês, familiares, amigos, enfim, aí na residência de vocês, no seu trabalho, seja tudo caminhando bem com a graça de Deus, né? E probleminhas que ocorram são normais para o nosso dia a dia. Então, uma boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos. E nós vamos ver preces inteligíveis do Evangelho. E nós vamos ver a Joana de Ângeles também hoje, já nos terceiro capítulo, né, do nosso livro que começamos, Espírito e Vida, e hoje fala nas dores e rudes provações. Mas vamos ver, então, vocês que já deram boa noite, estão nos dando aqui boa noite. Olha aqui, Alzira Crepaldi, Judélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Bárbara Santana Nery, Santa Oliveira Vita, Maria Célia, um abraço, Célia. Grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vocês também que já nos deixaram live, como a Judélia Lima, o Carlos Santana, o Reginaldo Porto. E também deixando a Alzira Crepaldi, Eli Souza, Santa Oliveira Vita, Bárbara Santana Nery, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também Joelma Grangeiro, um abraço para todos vocês, sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindos, como sempre o são. Uma alegria muito grande. E assim, amigos, vamos ver, temos mais, de vocês. Maria Neuza Araújo, deixando aqui seu boa noite. Aline Rodrigues também, deixando boa noite. Lene Souza, boa noite para todos vocês. Muito bem-vindos. E o nosso prezadíssimo, querido e importantíssimo Evangelho de hoje vem com o assunto preces inteligíveis, que está então no capítulo 27, Pedi e obtereis, o Evangelho. Começa pela primeira epístola aos Coríntios de São Paulo. E vejamos o que aqui nos diz.
Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvai a Deus, senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responder amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios. E o Evangelho nos diz o seguinte: a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude, segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, algum mesmo por hábito. Por isso, creem-se quites, quando disseram uma prece um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e a rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Trecho curto do Evangelho curto hoje, mas muito importante, porque fala sobre um dos fundamentos da nossa fé, da fé cristã. Quando fala para nós sobre a prece. E todos nós oramos, temos nosso momento de prece, seja de manhã, seja durante o dia, seja à noite, seja na hora de dormir, à tarde, ou no momento que achar necessário e que, naturalmente, necessitar. Recorrer ao Pai no momento de dúvida, no momento de aflição, no momento em que não acha uma solução, aí pede a força espiritual do Pai e suas bênçãos. É absolutamente normal para todos nós. E realmente o fazemos assim. A nossa oração, se não é de louvor, é de agradecimento. E se não é de louvor e nem é de agradecimento, é de pedidos. São daquilo que chama de rogativas, rogar a Deus, rogar ao Pai, sempre, sempre, pela intercessão dos bons espíritos que estão conosco. Incluam-se aí todos os santos da Igreja Católica, que são assim conhecidos, os bons espíritos que temos aí, e a sua autoridade máxima que temos aqui entre nós, nosso Mestre Jesus, louvado seja, não é? E quando se fala então nessa questão da prece, vamos lembrar há tempos, né, que a própria Igreja Católica, até um determinado tempo, ela rezava a missa, os padres assim rezavam a missa em latim. E muitos de costas para o povo, claro, louvando a Deus soberano, mas de costas, e em latim. Eu ainda me lembro muito bem disso daí. E é aquilo que o Evangelho lhe falou. Se nós não entendemos as palavras que são o sentido, como que nós vamos interpretar? É uma coisa, você pega mesmo é dado as proporções, mas você pega um filme em inglês, francês, espanhol mesmo que seja, apesar da similaridade com a língua portuguesa, chinês, coreano. Ora, se não tem a legenda ali para o pessoal que sabe ler, ou os sinais para quem não ouve, como interpretar aquilo que está dito? Se não conhecer a língua, digamos assim, é extremamente difícil. Então imagine uma época onde as preces eram ditas em latim, até que tiveram lá o bom senso, mas isso demorou 2000 anos, praticar quase, para que se rezasse na língua. A própria Bíblia ela era naquela língua, só tinha numa língua, até que Lutero,
né? Fez aquela revolução nos anos lá e traduziu a primeira versão da Bíblia, da sua língua em aramaico ou grego, não me lembro, na época também que é, foi traduzida para o alemão, isso depois da cisão, né, que criou então os protestantes, luteranos, etc. Então, é difícil. Se você quer que uma mensagem chegue a alguém, imagine nos dias de hoje, né, fazer uma mensagem, uma língua que praticamente ninguém conhece aqui no Brasil. Né? Fazer uma mensagem em chinês, ou japonês, ou coreano, seja lá que língua é, árabe, não vai entender mesmo. Então, quando se fala em entendimento, porque nós, como diz o próprio texto aqui do Evangelho, nosso coração somente vai ser tocado quando nós entendemos aquilo que se quer passar, aquilo que se tem por objetivo passar, especialmente uma prece. Especialmente uma prece. Que a prece é daquele sentido localizado, que é dito naquele momento, naquele instante. Não há uma situação que você fica olhando para interpretar, não. É a elevação da alma até nosso Criador, pela expansão dos nossos sentimentos, que precisa ser entendida. Né? E a prece não precisa ser nada extraordinária, se perder nisso, naquilo, mas de uma forma que a mensagem chegue. Apesar de que, como se diz, né? Nosso Pai sabe o que se passa com cada um de nós, dentro de nossos pensamentos. Sabe nossas necessidades, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito. Até sabe, prescientemente, que nós temos a tendência de fazer determinadas coisas. Né? Chama presciência de tudo. Mas não é por isso que Ele sabe que nós não vamos deixar de levar nossas preocupações, nossos agradecimentos, nossos louvores a Ele. Por que não? Porque também é algo que fala dentro de nós. Sabemos que a nossa fé nos levou a nos comunicarmos com o nosso Pai, com o nosso Criador, com o Mestre Jesus, ou com os santos de devoção, com os bons espíritos que vão interceder por nós junto ao Pai. Porque nada acontece sem a permissão do Pai. Nós bem sabemos disso. Então todos esses bons espíritos que nós temos aqui no nosso imenso panteão espiritual, vamos assim dizer, eles são sim intercessores. Eles não são milagrosos. Porque nada acontece sem o Pai permitir. Porque Ele, acima de tudo e mais que ninguém, sabe de cada um de nós, de nossas aflições, de nossos acertos, de nossos erros. Podemos pedir isso, aquilo lá, pedimos aquilo, mas Ele vai nos dar apenas aquilo que é necessário para nós. Né? E nós, em nossas rogativas, também precisamos ter um pouquinho de bom senso naquilo que nós pedimos ao Pai. Né? Então, é fundamental e é importante, porque na realidade existe aquilo que se fala da forma, existe aquilo que se fala do fundo. O fundo é o sentido exato. O fundo se refere ao princípio básico, ao centro daquilo que nós queremos dizer, é o centro daquilo que nós sentimos. Nós podemos, e a forma por si só, né? É o mesmo caso, quando, por exemplo, né, faça uma confissão, né, e o reverendo manda que se reze tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, isso veio com os tempos, está até hoje, não é nenhuma invenção, nós sabemos disso. Né? Mas, fundamentalmente, até porque o perdão dos pecados cabe exclusivamente a Deus também. É a Ele que analisa o que nós fizemos, como fizemos, por que fizemos, qual foi o sentido daquilo que fizemos. Podemos fazer um bem extraordinário para pessoas, né? Auxiliar. Mas aí vem aquela coisa, qual foi o sentido desse bem que eu fiz? Foi no sentido de realmente ajudar? Ou foi algo para eu me exibir, eu me elevar aos olhos de quem está sabendo? Né? É uma questão aquilo que a gente fala, é fundo, é o que está lá dentro, é o que está lá dentro. Então, meus amigos, quando se fala que prece inteligível, traz esse sentido. O sentido de que a comunicação possa ser a mais clara possível, para que aqueles que estão ali ouvindo entendam.
entendam. E isso se aplica a qualquer um que se digna a falar a outras pessoas. Porque no mais dos casos não adianta ter um palavreado rebuscado, um palavreado, né, extraordinário, de sabedoria e tal, mas se ninguém vai entender o sentido, não sabe o que está dizendo. Então, estamos nesses tempos da simplicidade, porque o fundo precisa ser tocado de uma maneira simples, que rapidamente se entenda, porque as comunicações são muito rápidas. Então, precisamos também trabalhar no sentido de que façamos nos entender bem rapidamente, né? Então, eu vejo que aqui no Evangelho de São Paulo, ele começou assim: se eu não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro, quer dizer, estrangeiro, não nesse sentido, né, de bárbaro, mas era uma aplicação da época, bárbaro, de fora, de outra região. Imagine se Jesus, à sua época, falasse rebuscadamente, fosse lá dono da enciclopédia que ele era, podia falar do jeito que quisesse, mas ele mais do que ninguém entendia a simplicidade do povo. E ele falou simplesmente. E até por parábola, contando historinhas, para que o pessoal pudesse ali entender pelo menos um princípiozinho da coisa, que seria melhor explicado no decorrer do tempo com o advento da ciência. É isso, meus amigos. É isso. A comunicação precisa ser simples, clara, direta, para que se façam entender. Oi? Vindas do coração. E acima de tudo, né, como diz aqui a Célia, que é aquilo que vem do coração. É aquilo que vem do coração. E o que vem do coração sempre acaba tocando o coração. É aquilo que a gente fala, né? São as mensagens que têm um fundo. Não é aquela forma toda rebuscada, mas sendo direta e se fazendo entender. Então, sim, que se possamos, né? Possamos todos nós nos expressar com tranquilidade e nos fazendo entender, porque o que mais precisamos nesse momento complicado em que atravessa aqui nosso país, atravessa a humanidade, é que nos façamos entender. É que nós façamos entender. Começa pela oração, mas temos o nosso dia a dia, 24 horas, para procurarmos nos entender e que nosso Pai nos auxilie agora e sempre, que assim seja, né? Louvado seja o nosso Pai e sua imensa sabedoria. Olha aqui, amigos, então temos aqui a Isilda do Chuvelicenco pedindo oração para a família, dando boa noite a todos, seja bem-vinda mais uma vez. Também, olha aqui a Cecília Tiliac, Valdira Vicente, a Sônia Martins, dando aqui para todos nós boa noite. Essa comunicação pura, simples, mas que quando isso vem no coração, e quando a gente fala boa noite, um bom dia, que vibração boa, positiva, estamos emitindo vibrações positivas, desejando o melhor para cada um. E é assim nós nos sentimos bem. Não importa se o outro responde ou não, ou mesmo se disser, né, mas bom dia para quem? Você, que seja. Desejamos um bom dia. Façamos sempre essa transmissão. E vamos agradecer então, não é? A Isilda que deixou seu like também, Bárbara Santana Nélia, Alzira, Leni, Gidélia Lima, Carlos Santana, João Avelina, Valdeira Vicente, Maria Neuza Araújo, Antônio Zambolini, José Franciscanges, nosso grande abraço, né? Para o nosso prezadíssimo J. Júnior, grande abraço, José. Também lá para o filhão nosso Solero, de repórter da prefeitura, né? Reginaldo Porto também, Maria Alice dos Santos, Sônia Martins, Sônia, um grande abraço para todos vocês. E Joana de Ângeles vem agora, né, na sequência, depois do Evangelho. Joana de Ângeles traz para nós a mensagem falando sobre nós, nas dores e rudes provações. Sobre nós. Então, vamos ver o que ela tem a dizer para nós quando nós enfrentamos momentos de dores, momentos de provação. Vamos ver o que ela nos diz. Levanta o espírito combalido e avança na direção do bem que te convida à felicidade. Quantos se demoraram no exame dos insucessos, recolhendo repreensão e coletando amarguras, estão na retaguarda, em dolorosas lamentações.
Aqueles que colocaram a lâmina cortante da intriga e da suspeita no coração, receosos de movimentos libertadores, continuam temerosos entre os que ficam para trás. Todos os que fizeram libações perigosas na taça do medo encontram-se narcotizados, sem forças para reagirem contra o mal, para seguirem na direção da verdade. Muitos que se ligaram à hipnose perturbadora da impiedade, que aparece em vigorosas mentes desencarnadas, acumpliciaram-se com as hordas selvagens do além-túmulo, sucumbindo, inermes sob tenazes rudes. O medo, como o arrependimento, são ópio nefasto para a alma. Como a censura é carro de cinza e lama, a tristeza e a taciturnidade são nimbos compactos ante o claro sol, dificultando a expansão da luz. Não permitas que a névoa do cansaço ou a noite do desencanto povoem o país da tua alma, com fantasmas que se desintegram ao contato da verdade. Não os vitalize, não os agasalhes. Não permitas que a treva do cansaço ou a noite do desencanto. O cristão decidido está entregue a Jesus. Nele confia, a ele se dá. E se a dificuldade teima em persegui-lo, como se tomasse corpo e movimento, ele se arma com a oração e o amor e avança. Se a desordem reina, ele faz o equilíbrio de todos. Se a dor impera, ele é a esperança de saúde para todos. Se o desespero cresce, ele é o porto de segurança onde todos se encontram. Se o mal em qualquer manifestação reponta, ele é o bem em representação atuante e vigorosa, ajudando e confiando, sem temor nem cansaço, até o fim. Não te deixes, portanto, abater nunca. Lembra-te que Jesus, podendo ter vivido cercado de bajuladores, cercado de comparsas, guiado às altas esferas do mundo entre prazeres e facéias, no gozo ilusório do imediatismo carnal, escolheu os recintos onde se demorava a dor. E para os companheiros, homens simples e corações problematizados, amigos atormentados e perseguidos, perseguindo ele mesmo, para logo depois de julgamento arbitrário e cárcere humilhante, seguidos da ignominiosa crucificação e obscura morte, alçar-se às excelsas planuras da imortalidade, vitorioso e sublime, continuando a esperar por nós, pelos séculos sem fim, nos infinitos caminhos do tempo. Joana de Ângeles, falando para nós nas dores e nas rudes provações. E aí, essa é a questão. Quem de nós já não passou por alguma dor e mesmo por rude provação? Ou nesse momento em que nós estamos aqui juntos, né, não está passando por um momento de dor, não está passando por uma provação terrível? Sabemos que muitos de nós assim estão. Né? Podemos estar muito bem agora, mas passamos por dificuldades há um tempo atrás, ou, né, podemos passar no futuro, não sabemos o nosso dia a dia futuro, não sabemos nem o dia de amanhã. Mas a mensagem que Joana de Ângeles nos dá é exatamente essa. Quanto mais nos demorarmos em situações difíceis, complicadas, ruins, e mais nos lamentando e nos entregando, pior vai ser. Pior vai ser a recuperação, pior, mais difícil, mais doloroso vai ser esse caminho de volta
aquilo que nós podemos chamar a normalidade da caminhada, sabendo que existem provações, sabendo que existem dificuldades, às vezes terríveis dificuldades, seja no nível familiar, seja no nível social, seja no nível físico mesmo de cada um de nós, não é? Passamos, sim, por dificuldades físicas, muitas vezes por nossa culpa mesmo, por coisas que fizemos ao nosso organismo, alimentações exageradas, bebidas exageradas, né? Não vamos falar nem de drogas e outras situações, isso daí já, né? Todo mundo nós sabemos muito bem. Mas nossa maneira de vida muitas vezes colabora extraordinariamente para a nossa decaída, para que nós tenhamos situações difíceis que poderíamos não ter. Talvez seja essa a provação pela qual nós viemos aqui para passar e aprender, né? Para chegar aquele momento que diz, se eu soubesse que iria acontecer, não teria feito. Se eu soubesse isso, não teria feito aquilo. Mas fez. Fez, e as consequências aí vêm. É a famosa situação da causa e efeito. Causa e efeito, sempre, sempre e sempre. Não há essa dor cruciante, que amargura, que parece que vai nos arrancar a pele. Há sempre um motivo para tudo isso. Então nós precisamos, dentro da nossa própria razão, dentro da nossa própria lisura de consciência, irmos retroagindo e vermos, se eu estou com esse problema, o que foi que aconteceu? O que aconteceu que me trouxe a essa situação? Vamos encontrar a raiz, da coisa, do problema. E muitas vezes nós vamos ver nós mesmos lá nessa raiz. O mais das vezes nós vamos ver. Então nós vamos encontrar várias situações, como aqui Joana de Ângeles falou, encontrar medo e muitas coisas. Mas agora, é a questão, para que serve a nossa fé? Qual o tamanho da fé de cada um de nós? O quanto essa nossa fé nos auxilia nos momentos de desespero, nos momentos mais difíceis, nossos e daqueles que estão conosco mesmo. Porque se todo mundo for entrando em desespero, isso tem uma cadeia sem fim, onde vamos parar? Então, vamos sim acreditar um pouco mais. E como eu disse aqui, ninguém sofreu mais nesse mundo do que nosso mestre, que está lá em cima, esteve sempre conosco, continua aqui conosco, e veio para nos dar essa lição de humildade, lição de, acima de tudo, abrirmos a nossa mente para aquilo que nós mesmos já andamos fazendo. Quando ele sempre, sempre fala, cuidado, cuidado, cuidado. E mesmo quando ele perdoava os pecados, ele sempre dizia, vai e não peques mais. Como no caso daquela pecadora, como no caso daqueles leprosos, vão e não façam mais coisas erradas. Mas os leprosos, na sua maioria, saíam depois curados, bonitinhos, e voltavam para a mesma situação. Culpar a quem? Então, meus amigos, é isso. É termos em nossa consciência que pode tudo nos acontecer. De um instante para outro, tudo mudar. Mas que tenhamos força, que acreditemos, sim, sempre, sempre, e que essa fé nos fortaleça e não seja colocada em dúvida, para o nosso próprio benefício, porque nosso irmão está sempre aí conosco. Lembrem-se daquela famosa colocação, poema, seja como for, pegadas na areia. Onde estavas quando aconteceu isso comigo? Onde estavas quando não sei o quê? Jesus, que estava fazendo o quê? Que não sei o quê? E via só uma pegar. Falei, então, meu filho, eu estava te carregando. Nos meus braços, te carregando. E é o que ele faz por nós. Façamos nossa parte da melhor maneira possível. E agradecendo sempre ao nosso Pai para todas as oportunidades que nos dá. E agradecendo a Joana de Ângeles também, que está sempre nos trazendo coisas boas e boas orientações para o nosso dia a dia. Tranquilizemos-nos na fé. Porque, senão, não é fé.
Amigos queridos, olha aqui, aniversariantes de hoje, de amanhã. Hoje, Fernando Bocato, William Souza, Tomás Gustavo, Rodrigo Piva, que está sempre no Paz e Amor também, nosso abraço. A Sebastiana Expedita, nosso abraço também. Mara Silos, a Cláudia Ribeiro, Belo Horizonte, grande abraço nosso, Cláudia, muita saúde para você. Também Eliana Ribeiro, Gilbertone, também conhecida nossa, dos tempos do Paz e Amor. Deus abençoe a todos vocês, viu? E amanhã, Cátia Liliane Massura Mateus, Luciana Verli, Paulo Renato Silva, Márcia Franca, Rosemar Benassi, José Carlos Pires de Andrade, conhecido, meu lado de Rio Claro, o tempo da juventude, ai, quanto tempo, né? Já faz mais de 50 anos aí e tal. Também um grande abraço para você, viu, Zé Carlos? Também a Virgínia Giacomin, conhecida nossa, que ela está lá no Mensageiros de Luz, sempre quando nós vamos lá, né? Encontramos com ela lá. Carla Pimenta também, conhecida nossa, grande abraço. Mariana Buck, a filha do Buck da Meg, nosso abraço também. Hoje é tantos abraços, né? Pessoas que a gente conhece pessoalmente, e é um carinho muito grande que nós temos por todas elas, por todas essas que estão aqui, por todas essas pessoas que são conhecidas de vocês, familiares, amigos que aniversariam nesses dias. Nosso abraço coração a coração, e que as bênçãos, né, do Pai iluminem sempre o caminho de vocês. E não se esqueçam, semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Boas sementes no caminho sempre. Tá bom? Grande abraço para vocês. E assim, amigos, vamos partindo para o encerramento, né? Partindo para o encerramento, para esse momento que nós vamos então fazer a prece, que nós estamos falando de prece, né? Vamos fazer a nossa prece, levar sim o nosso coração até o Pai, levar nossos pedidos, nossos agradecimentos, o nosso louvor por tudo que é nossa vida. Agradecendo também ao nosso querido Mestre Jesus. Então, aqui nós temos uns nomes e vocês aí já vão mentalizando, tranquilizando, porque já nós vamos também falar e a prece e ouvir a música que sempre está conosco, e é a Ave Maria cantada, né, no momento da prece. Então vamos tranquilizando e vamos orar. Das Orais Braga, Simone Andril Santa Rosa, Tiago Minhas Azevedo, Carla Souza, Eliane Cristiane Trevisquim, Tiago Mantovani de Oliveira Silva, Rosa de Cresce, Alexandre Camargo, Irenilda Morim Cavalcante, Daniela Camargo, Miguel Teixeira Ramos, Bruno Santos Bastos Moreira, Alexandre Bastos Moreira, Maria Ângela Dona Bela Bastos, Jaque Meriter Marques, Regiane Castellanelli, Silmar Andrini, a Cristina Vieira Serra, Sara Martins de Queiroz, a Bárbara Camete, Elane Pironi, o Claudinei Ramos, o Ney Cabrum, Iliana Saldanha, Rogério Mantovani, Zoraide Maria da Silva, Mirella Nicolussi, Antônio Pinheiro, Gabriel Pinheiro, Leonice Pinheiro de Oliveira Marques, Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Geralda Mantovani, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Helena Saldanha, Douglas Constâncio, Delcio Moures da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo. Então vamos orando, né? Também para o Emerson Andriano Licenco, e pela recuperação da minha cunhada também, né? Que saiu de uma dificuldade de saúde, e também pela prima Natália, que está no Unicamp Campinas. Então, um grande abraço, né, para todos vocês, abraço fraternal, abraço de luz, abraço de boa vibração, e as bênçãos do Pai que nós pedimos sempre para nós nos fortalecermos e prosseguir na caminhada. Vamos então à nossa oração, vamos lá. Ad te
Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, sempre conosco. Querido Pai, queremos nos agradecer, vos louvar pela graça da vida que concedestes a todos nós reunidos, a todos os seus filhos. E assim, neste momento, levamos a vós nosso agradecimento, nosso louvor e pedimos suas bênçãos sobre todos nós, sobre esses aniversariantes desses dias felizes, sobre os felizes pais que acolhem seus filhos que estão vindo ao mundo nesses dias. As suas bênçãos sobre nossos irmãos, nossos entes queridos que já nos deixaram e no plano espiritual agora estão. Sobre nossos irmãos que estão nos deixando nestes dias, retornando ao plano espiritual para o prosseguimento da caminhada, suas bênçãos. E sabemos, sim, Pai, que suas bênçãos fortalecem e acalmam o coração daqueles que ficaram. E assim pedimos o fortalecimento, suas bênçãos para esses irmãos que aqui nós demos os nomes, estes todos que nós mentalizamos, necessitados, sim, de vossas bênçãos. Assim, Pai, pedimos por nossa família, todas as nossas famílias de todos os seus filhos, para que prossigam juntos, firmes. Pedimos por todos os seus filhos neste mundo, tantos e tantos sofrendo injustiças, dificuldades por conta de tantas guerras, tantas situações difíceis, vitimados pela vaidade, pelo orgulho de tantos. E pedimos por isso mesmo as suas bênçãos sobre e no coração de todos os dirigentes de todas as nações, para que amenizem e assim possam trabalhar pelo povo que tanto sofre, tanto necessita em todas as partes deste maravilhoso mundo que criastes para nós. Esse mundo maravilhoso, Pai, e que nós tanto machucamos. Por isso pedimos também suas bênçãos, seu fortalecimento para que todos juntos possamos sim reerguer a natureza tão machucada. Abençoa, Pai, seus filhos que procuram por trabalho, a dignidade para a sobrevivência, para o dia a dia. Abençoa aqueles que têm o seu trabalho, que o valorizem, e assim agradecemos a todos que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, abençoa todos nós, e em especial tantas e tantas crianças que estão vindo ao mundo, jovens que aqui estão com a difícil, árdua missão de melhorar esse mundo em que vivemos, com tantas dificuldades que ora enfrentamos, mas que sim, acreditamos num mundo melhor de respeito, com muito mais amor, com indulgência, com perdão, com a tolerância, com essas características que bem definem aqueles que querem viver a vida em sua plenitude. Por isso, Pai, levamos a vós também essa prece, juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime. Em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Amado Pai, seus filhos aqui reunidos só têm a vos agradecer. E por isso dizemos: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos os débitos tenebrosos e passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. E que assim seja. E traga até nós sempre tua paz, teu amor, tua luz, tua misericórdia. Abençoa todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, neste mundo, em seu universo, encarnados, desencarnados. E que esse amor que recebemos, sim, harmonize nossos lares,
abençoando sempre aqueles que aos nossos lares vêm e trazem seu amor. Por isso vos pedimos, amado Pai, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos que nos vêm auxiliar, e abençoa nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada, dando-lhes força, fé e muita luz. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por sua graça, agora e sempre. Que assim seja. Assim, amados amigos, encerrando o nosso encontro de hoje, aqui vamos agradecendo também, claro, olha aqui, o Fernando Palucci, que dá o seu boa noite, que Deus nos abençoe a todos, a Irene Silva, Edson Falcão também, pessoal da Comunitária Vida Nova, lá do Carlão, da FM Vida Nova, Maria Silvia, Márcia Miranda, todos vocês que deixaram aqui o seu carinho, o seu boa noite, a sua vibração amorosa, a sua vibração de amor e que faz tanto bem a cada um de nós. Então eu e Célia agradecemos imensamente a participação fundamental de todos vocês, que estejamos sempre juntos curtindo, com muito amor, com muita vibração, esses momentos. E sexta-feira estaremos de volta com a graça, a permissão e a bênção do Pai, porque quem manda é Ele. E desejamos a vocês, todos, famílias, todos vocês, o melhor. Mandamos um beijo muito grande a Célia, aquele abraço, coração a coração. Desejando uma noite de paz, uma noite iluminada, uma noite de tranquilidade, excelente quinta, sexta-feira, quando estaremos de volta. E que sim, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre. Grande abraço, fiquem todos muito bem e até sexta-feira. Tchau.